E aí, vamos entrar? Então, a gente está chegando aqui no SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. A gente está aqui há mais ou menos um pouco mais de 55 anos, é um centro de análise e pesquisa em ciências sociais e foi fundado por pessoas importantes da nossa história, como Janotti, filósofo, Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, foi presidente da República, Ruth Cardoso. E a gente faz pesquisas em diversas áreas, junto ao Núcleo de Democracia e Ação Coletiva, o NEDAC, que é um núcleo do qual eu faço parte aqui no SEBRAP, e a gente acabou de provar um projeto super legal que se chama Juventude, Polarização Afetiva e Confiança, né? E a gente fez uma parceria bem legal com o Delibera Brasil, que eu também sou membro fundador, cofundador, junto com Silvia, com a Fé, e aí a gente fez essa parceria para estudar um pouquinho como é que a juventude brasileira ela está se comportando em relação à polarização afetiva na internet e como é que essa polarização afetiva ela está transbordando a tela do computador, a tela do celular, para a vida social das pessoas. Então é um projeto bastante legal, em parceria com outros países, então a gente tem parceiros a África do Sul, a Índia e a Inglaterra, e a nossa intenção é que a gente faça uma pesquisa para comparar esse fenômeno da polarização afetiva entre jovens de 18 a 24 anos nas cidades de São Paulo, Nova Delhi e Joanesburgo, né? E aí então a gente vai fazer uma série de pesquisas com esses jovens nessas cidades para entender um pouco o que motiva essa polarização afetiva, o que faz com que eles se polarizem, né? Quando eles estão se engajando online e como é que essa sensação de polarização afetiva ela transborda para além das redes. Agora eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer essa pesquisa. Vem comigo que eu vou contar para vocês. A gente vai usar uma estratégia mista de pesquisa, utilizando estratégias quantitativas e qualitativas. A primeira delas vão ser grupos focais. A gente vai juntar em torno de 10 pessoas, pessoas que tenham votado no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, pessoas que tenham votado no Lula no primeiro e no segundo turno. Jovens entre 18 e 24 anos, homens e mulheres. Depois a gente vai separar esses grupos entre pessoas negras e pessoas brancas. E a gente vai separar também pessoas com um extrato social mais alto e um extrato social mais baixo. E aí, montando esses grupos, a gente vai conversar com essas pessoas e entender um pouco quais são as motivações do voto, como que elas se relacionam em sociedade, como que elas se relacionam com as pessoas de fora do grupo, como que elas se relacionam com pessoas de dentro do grupo, né, ideológico delas, como que elas se relacionam com outras religiões, como que elas se relacionam com as pessoas das suas próprias religiões, de fora da escola, de dentro da escola, na internet, que grupos que elas frequentam na internet, quais são as redes sociais que elas utilizam. Então tudo isso vai ser conversado nesses grupos focais, né? Elas vão ter oportunidade de dramatizar, de montar pequenas peças teatrais, pequenos dramas para a gente entender um pouco como é que elas fazem isso no dia a dia, como é que elas interagem umas com as outras no dia a dia. Depois disso, a gente vai então buscar algumas informações na internet, junto a algumas pessoas que são influenciadoras, tanto das pessoas que votaram no Bolsonaro, quanto das pessoas que votaram no Lula, para a gente entender um pouco quais são os argumentos que esses influenciadores utilizam na internet e o que motiva a atenção dessa juventude quando esses influenciadores oferecem o conteúdo que eles oferecem na internet. Por que eu presto atenção no influenciador A e não na influenciadora B? O que me faz não prestar atenção em alguém quando ela vem falar de alguma coisa que eu não quero escutar? E o que me faz prestar atenção quando alguém liga a chave da minha bolha, né? Fala, opa, isso daqui me interessa. Como é que a gente interage, como é que a gente reproduz esse conteúdo na internet? Aí então a gente vai treinar uma inteligência artificial para ficar buscando os termos mais utilizados por essa juventude na internet e alimentando uma base de dados na linha do tempo que vai fazer com que a gente entenda mais como é que essas opiniões são formadas, são reproduzidas, são disseminadas e até mesmo como que as opiniões mudam na linha do tempo, né? Dependendo da interação desses jovens com as redes sociais de costume. E por fim, na terceira etapa, a gente vai aplicar mini-públicos. Então a gente vai aplicar 3 mini-públicos. A gente vai aplicar um mini-público em São Paulo, na Zona Leste. A gente vai aplicar um mini-público em Joanesburgo, na África do Sul, no Soweto. E a gente vai aplicar um mini-público em Nova Delhi, né? Na região central de Nova Delhi. A nossa intenção ali é que a gente consiga discutir como é que a gente pode oferecer para a sociedade de maneira geral ferramentas de despolarização da juventude na internet e na sociedade, né? Então, como é
que a gente consegue oferecer políticas públicas, ações públicas, não necessariamente do Estado, né? Como é que a gente consegue mobilizar formadores de opinião? Como é que a gente consegue mobilizar ONGs? Como é que a gente consegue produzir conteúdo despolarizante e oferecer esse conteúdo despolarizante para a sociedade, né? Então, a gente vai ter ainda, com o mini público, a oportunidade de ver se as pessoas que participam do mini público, quando elas entram com um tipo de posicionamento político e quando elas saem com algum outro tipo de posicionamento político. Então, a gente vai testar o potencial do mini público como uma vacina antipolarizante, por assim dizer, né? A gente vai testar a capacidade da deliberação como um antídoto ao processo de polarização afetiva junto aos jovens. Então, o que a gente quer no final do projeto é entender melhor o fenômeno da polarização afetiva, como que ele acontece na internet entre os jovens e propor alternativas para a sociedade de como é que a gente pode contribuir para melhorar esse quadro hoje de polarização que a gente tem visto no Brasil e no mundo. Então, se você ficou curioso, se você ficou curiosa, fica atento nas redes do Delibera, fica atento nas redes do Sebrap, que a gente vai contar para vocês como é que vocês podem participar, como é que vocês podem se engajar e como é que vocês podem dar a sua opinião e saber dos resultados da pesquisa.